Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. 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 Pastor Nilson, Pastor Giovanni, enquanto nós vamos estar cantando esse louvor aqui, não precisa derramar o balde todo na cabeça dele, não, só um gelo só. E ore por ele, está sendo separado como diácono. Tá bom?
aqui essa noite e quero saber se ela está feliz. Glória a Deus. Glória a Deus. Qual o nome? Eliana. O que a igreja vai dizer, Brilhante? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Volte sempre e traga mais gente. Se gostar, fique com a gente em nome de Jesus. Pai, misericórdia, graças te damos por tudo que o Senhor tem preparado para cada um de nós até esse momento. Mas doravante é momento ímpar, é momento só Senhor, no qual o teu servo, pastor Nilson, está assim preparado por ti. Nós pedimos a ti, ó Pai, que estenda as tuas mãos com sabedoria e poder do alto na vida do teu servo, e a tua palavra vindo da boca do teu servo que venha de encontro aos nossos corações, porque não queremos sair daqui da maneira que chegamos, Senhor. Queremos sair daqui sim, glorificando e exaltando ao teu santo e bendito nome. Abençoe também os teus servos que contribuíram para com a tua obra, Senhor, e aqueles que não puderam contribuir, sejam abençoados também para que no futuro próximo possam abençoar a tuas vidas. Assim crendo, nós agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Tudo que já foi feito, tudo que foi falado já, Deus encheu o nosso coração, mas Ele tem mais um pouco ainda nesta noite. Glória a Deus. Amém? Eu quero ser bem breve nesta noite aqui, porque o tempo é um pouco curto, o relógio é nosso inimigo. Não consigo fazer que nem Gideão parar o relógio, mas que os irmãos possam abrir as suas Bíblias no livro do doutor da época, o doutor Lucas. E nós vamos aqui estar meditando no livro de Lucas 16, a partir do 19. Aleluia. A missionária Lúcia começou falando aqui e ela falou a respeito de acepção praticamente de pessoas, e para salvar uma alma a gente não temos que fazer acepção, porque o Senhor vai falar fortemente nesta noite a respeito realmente da área que a gente temos que se policiar. Amém? Então no livro de Lucas nós vamos falar aqui a respeito de um rico e de um mendigo que tinha sua identidade como Lázaro. Amém? Amém. Todos acharam? Glória a Deus. Que nós possamos estar aqui nos primeiros pontos, a partir do 19, vai dizer da seguinte forma: ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho fino e vivia todos os dias regalados e esplendidamente. Havia também um certo homem chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Glória a Deus. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, sério, né? E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai, Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refrigere a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que
recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: rogo-te, pois, o Pai, que o mande à casa de meus pais, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos for ter com eles, arrepende-se-ão. Porém, ele disse: se não ouvir a Moisés e aos profetas, tampouco serão possuídos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Senhor maravilhoso, eu entro em tua presença, Pai amado, diante de mim, o meu nada esvazia o meu eu. Que neste momento, ó Pai querido, meus lábios, ó Pai querido, sou apenas instrumento em tuas mãos. Me dou para ti, Senhor amado, para que eu possa os meus lábios falar, Pai querido, explicar a tua palavra neste momento. Em teu santo nome, que eu me coloco à sua disposição, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor nos mostra aqui um rico e um pobre, o qual eu comecei a buscar nessa palavra madrugada. E a Bíblia vai nos dizer que houve uma salvação e uma condenação. E aqui foi até mencionado nesta noite a respeito de acepções de pessoas. Mas a Bíblia nos diz que foi colocado um mendigo à porta de um rico, o qual morreram ambos ao mesmo tempo, porque a morte vai vir para todos. Disso a gente não tem como fugir. A morte tanto vai vir para o rico como vai vir para o pobre. Ainda se o rico com toda a sua riqueza morar nos seus mais altos apartamentos, a morte vai alcançar e o seu dinheiro não vai lhe salvar. Mas o que nós vemos aqui, o que nós observamos, o que eu passei a observar, pastor, nesta palavra, é que aquele homem, ele não tinha uma identidade, o qual Deus deu uma identidade para Lázaro, o mendigo. E eu começando a observar tudo isso também, foi onde chegamos a uma conclusão, a qual este homem tinha a sua regalia, se vestia de púrpura, de linho finos, e certamente ele tinha um banquete a todos os dias na casa dele. Aonde nós observamos que Lázaro escolheu aquele lugar porque certamente tinha uma movimentação naquele local, deveria ser um lugar bem localizado, tinha uma movimentação e ele escolheu ali para também pedir esmolas e para ser alimentado. E neste momento nós observamos que Lázaro tinha a sua identidade, tinha a sua fé, uma esperança plena e acreditava que Deus é poderoso para salvar. Glória a Deus. Mas o homem se apoiava em tal diferença. E nós observamos aqui que esse homem era rico. E Lázaro se alimentava das migalhas. Eu comecei a observar esta palavra e nós nos perguntamos: qual o motivo da condenação desse rico? Será porque não estendeu as suas mãos?
para acolher um mendigo que jaz à sua porta todos os dias? Alguém se atreve a falar alguma coisa? Será que o motivo da condenação deste rico, o qual não tem uma identificação de nome, seria o motivo por não ter acolhido a Lázaro? Eu comecei a orar e me perguntar para que o Senhor nos desse uma direção. E nós vamos começar a ver que uma coisa não se conclui com a outra. Uma coisa não se identifica com a outra. Porque até então Deus veio para os ricos e para os pobres. Acabou de citar algo aqui, o qual a missionária falou a respeito de Salomão, né? Riquíssimo. E quando ele pediu mais sabedoria, e era um homem segundo também a vontade de Deus ali para reinar no lugar do seu pai, até porque o seu pai não era nem digno de fazer o seu templo, a qual foi concluído por Salomão. Aleluia. Nós vemos que Salomão foi honrado por Deus e foi riquíssimo, um dos mais ricos, qual Deus deu essa riqueza. Então não tem uma coisa ao contrário de riqueza e pobreza. O que existe aqui, queridos, é que existia um homem riquíssimo que se apoiava em todo o seu galardão, em toda a sua riqueza e o seu poder, que não teve tempo ou não perdeu tempo para acreditar no poder que Deus tinha. Aleluia. E a mais preciosidade que aquele mendigo carregou era saber que Deus tinha um poder de vida eterna. Glória a Deus. E o que nós observamos aqui é que ambos morrem ao mesmo período, ao mesmo tempo. E quando a gente olhamos aqui, a Bíblia diz que Lázaro foi levado pelos anjos, uma comitiva de anjos certamente, pegar, levar, Aleluia, Deus. e Lázaro vai. A Bíblia não fala aqui no 21, que desejava, não, 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Oh, aleluia. Na sequência, ele vai falar o quê? Morreu. E morreu também o rico e foi. Sepultado. Glória a Deus. E por que Lázaro não foi sepultado? Oh, Deus. E aí, já na sequência, nós vemos assim onde estava o rico. 23 fala assim: no inferno, ergueu-se os olhos e via. E aí nós começamos a falar assim: misericórdia para nossas vidas, né? Porque nós observamos muita gente, como a missionária acabou de falar aqui a respeito de vida, que queria ceifar sua própria vida por um motivo tão banal, tão à toa, tão pequeno. E um homem que certamente ele tinha um conhecimento, ele sabia da existência de Deus, sabia o que Deus poderia dar para ele. Este homem ele não foi condenado, não foi simplesmente porque não acolheu a Lázaro. Ele não foi condenado simplesmente porque não deu uma oportunidade de Lázaro se alimentar muito bem. Mas esse homem simplesmente ele tinha um conhecimento da palavra e ele se distanciou da presença de Deus. Aí quando nós observamos, a palavra do Senhor vai nos dizer em Mateus, né, que estar ligado na terra será ligado no céu. Que é ligado na terra será ligado no céu. Se eu não estiver ligado com Deus aqui nesta face da terra, será que eu consegui ter uma ligação com Deus lá no alto? Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz em Mateus 25, 34 ao 36: vinde benditos de meus pais. E aí ele começa falando, né? Tive fome, Me deste de comer. quem deste comer. Tenho falado bastante nisso aqui, não sei porquê. Todo mundo já conhece, tive sede e me deste beber. Tive doente, Não me visitaste. tive preso, não fosse. É dessa maneira. E como que eu posso ter festa, ter banquete a todos os momentos, todos os dias na minha casa? Eita glória. Aleluia. Se alguém nesse momento está à beira de uma língua, morrendo de fome, Verdade, Pai. Aleluia.
suas chagas. Verdade. Há uma esperança no coração de cada um deles, tá? Mas enquanto eu estou vivendo a regalia, enquanto eu estou vivendo o meu banquete, eu não vou lembrar que Deus existe. Aleluia, Deus. Eita, Deus. Aleluia. Enquanto tem tudo. A Bíblia nos vai falar a respeito de uma mulher de 12 anos enferma. Ela confiava seriamente em todo o seu poder aquisitivo. No dia em que acabou, o médico chega até ela. Acabou. Você não tem mais com que pagar nada. Prepara-te para a morte. Mas ela aceitou o seguinte, revertendo a história, revertendo o seu modo de vida. Ela se atreveu até mesmo a ser condenada a apedrejar. Mas ela seguiu. Passando pela multidão, eu não vou ver assim que aquela mulher deve ter passado até gateando entre as pernas de todo mundo para chegar até Jesus, trocar nas vestes de Jesus, e ela recebeu a sua cura. Ela creu. Ela passou a crer naquele exato momento. É preciso você crer. O seu dinheiro não vale nada nesta terra. Simplesmente aceita a Cristo. A história deste rico aqui simplesmente é que ele confiava em tudo que ele tinha. Não mostramos, queridos amados, a origem de onde vinha toda a sua regalia, toda a sua riqueza. Nós não falamos de onde vinha e nem mostra. Biblicamente não mostra de onde vinha toda a riqueza dele. A única diferença, aceitar Jesus, ser próximo de Cristo. Se a gente não temos uma ligação em Cristo aqui na terra, como que eu vou ter uma ligação com Cristo no dia da minha morte? Aleluia, Deus. A gente começa a observar e diz: esse homem vestia-se de púrpura e de linhos finos. E a gente olha que em Mateus também vai falar de uma moça chamada Lídia, que era ela vendedora de púrpura. Mas ela, ouvindo a palavra, a primeira ação que ela fez, ela diz que Paulo e todos o seu povo estavam hospedados em uma hospedagem. Eles estavam pagando um valor. E ela disse: não, sai de lá. Vou acolher vocês agora no meu lar, na minha casa. Glória a Deus. E ela conhecia a Deus. Aleluia, Jesus. A gente começamos a observar todos esses pontos e vemos que é preciso a gente ter uma ligação com Deus. Sem ligação com Deus, sem se aproximar de Deus, de nada nós valemos nessa terra. Verdade. Nossa sabedoria, o nosso conhecimento, este homem que ali, essa casa dele certamente era frequentada por todos os outros homens. A morte deste homem certamente foi celebrada. Vamos colocar assim, há uns dias atrás morreu uma mulher que ficou rodando aí quase 10 dias, não foi? Ou mais. Então morreu uma rainha aí que ela ficou girando o tempo inteiro e o povo ali adorando, né? Certamente este homem foi isso. Mas o que vale aqui na terra, se lá no céu você não entrará. O que vale aqui na terra, toda essa regalia, se o melhor de tudo, você não entrou. E não tem como voltar atrás, que o homem começa a chegar aqui lá na frente, e ele fala assim: pai Abraão, fala para que Lázaro molha o seu dedo na água e toque a minha língua para que refrigere. Vamos olhar aqui que aquele poder, aquele tipo de homem não teve direito nem sequer de levar uma água para ele. E a partir desse momento, uma das coisas é o seguinte: a morte em Cristo. Quando você não morre, todos nós falamos assim, há um lar para aqueles que falam assim: nós vamos para o seio de Abraão, ou seja, para um lugar especializado, qual o Senhor deixou para nós. Diferentemente deste homem que já vai diretamente para um tormento. E nesse tormento, ele vai lembrar o tempo inteiro de tudo que aconteceu. Enquanto aquele que morre em Cristo, a sua mente foi apagado tudo. Já não há mais lembrança de nada. Já não há mais dor. Já não há mais enfermidade. Você está livre de tudo a partir daquele exato momento. Aleluia, Deus. Mas aquele que morreu
morreu e está no tormento, ele vai estar carregando para o resto da vida todas as lembranças, de tal maneira que ele tinha um conhecimento e ele falava assim: fala para que os meus irmãos, vai lá, fala para que o Lázaro vai lá, e fala para os meus irmãos não vir para cá, para esse lugar, ninguém merece este lugar. É verdade. Ele tinha um conhecimento, ele tinha uma certeza, certamente não voltaria mais. E ainda ele fala assim: tem Moisés e os profetas. Não, mas se for um desses aí, dos mortos, for lá. Mas como que um dos mortos pode ressuscitar? Só Jesus, só um único ressuscitou. Aleluia. Só esse único é o ressuscitado e está para nos salvar, a minha e a tua vida. E um dia único qual todos ele ressuscitará, está por vir ainda, diz a palavra do Senhor. O qual esse que está no tormento, certamente não herdará esta maravilha. E você começa a observar tudo isso e fala assim: Senhor, glórias a Ti. Eu espero que tudo que a gente estamos fazendo neste momento, tudo que nós buscamos neste momento, eu não sei porque o Senhor deu esta palavra desta forma, e por incrível que pareça, o pastor falou de 2 horas de pregação, mas muitas das vezes a palavra para tocar o nosso coração, ela é bem rápida. Não é preciso 40, 50 minutos de pregação, 1 hora de pregação. Deus vai fazer a obra na minha e na tua vida. Mas basta que a gente tome o conhecimento da palavra e saiba que o Senhor faz acontecer maravilha na nossa vida. A Bíblia diz em Deuteronômio 30, 19: eis que hoje coloco diante de ti a vida, escolha. Né? E ele mostra muito mais coisas, a gente pode observar. Né? A Bíblia diz que esse homem tinha tudo, banquetes todos os dias, mas uma das coisas que ele não soube escolher foi entre a vida e a morte, ele escolher a vida. Porque não é proibido, não é defeito, nem é pecado ser rico, comer nos melhores lugares, morar em mansões. Não é pecado você ter tudo isso, assim como o próprio Deus deu e foi confirmado aqui nesta noite para Abraão. Por causa da tua sabedoria eu te darei tudo que os outros não têm. Você será um rei maior do que todos os outros, mais sábio, mais rico. Ele deu tudo de melhor. Então não é pecado você ter o melhor, mas você ter a sabedoria e se render, ser bem íntimo do Altíssimo. A intimidade com Deus, a aproximação de Deus é que te levará a herdar o melhor que Ele tem preparado para nós. A herança do Senhor é uma das coisas mais importantes para mim e para a tua vida, e que a gente não podemos abrir mão por nada, ainda que te ofereça uma das melhores e dos maiores banquetes. Escolha o banquete do Senhor. Ele diz que tem 2 caminhos, um largo e um estreito. E muitas das vezes a gente quer andar sempre pelo caminho largo. Mas o Senhor nos dá um vasto entendimento em todos esses pontos. Né? Mateus 18 fala: tudo que é ligado no céu e se é desligado na terra. Não tem como eu ter uma comunhão com Deus se todo o tempo aqui na terra eu não estava ligado com Deus. Agora de última hora é tarde demais. Agora de último momento não dá mais. E eu estava ali em oração, porque a palavra é um pouco difícil, complicada. Eu quero simplesmente completar com louvor. Inclusive eu brinquei com a Sara na sexta-feira. E Deus quis até mudar, mas o louvor está confirmado. Eu quero estar louvando o louvor da harpa mesmo, número 570. Minha conhece muito bem. Então, ele vai falar grandiosamente, confirmando tudo isso. Eu estava orando ao Senhor. Por incrível que pareça, eu vim para a oração na sexta-feira. E aqui a Sara fortaleceu com esse louvor. Né? Mas o louvor já estava em minha mente, já estava em meu coração antes, que eu até falei, aí a Sara já confirmou. Mas uma vez confirmado para sempre. Fica à vontade, pastor.
Eu agradeço a rica oportunidade, eu deixo essa palavra no coração de cada um de vocês, não vou estender, porque se eu for mais do que aquilo. A palavra que Deus deixa no coração de cada um, amém? Quero que vocês ouçam esse louvor da harpa com bastante atenção, medita nele depois, porque é lindo. Eu não sei louvar, mas leio, presto atenção, e a palavra do Senhor verdadeiramente fala conosco, amém? Amém, gente. Ao cuidar do labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, me ensina a viver a tua obra. Qual será no futuro o seu lar? Meu amigo, de tu tens as folhas.
desejar a graça e a paz do Senhor para todos aqueles, todos os internautas que estão aí interligados conosco também nessa noite. Mas não seria assim uma ignorância da minha parte, depois de uma palavra dessa que ouvimos, saímos daqui sem fazer o principal. Eu sou pecador. Salvo, mas sou pecador. E eu preciso da graça a cada dia. Eu vou me render a Ele. Eu vou mais uma vez confessar a Ele como meu Salvador. Glória a Deus. Se você não tem pecado, não precisa abrir a tua boca. Mas se você se considera pecador igualmente a mim, você vai abrir a tua boca, vai alçar a tua voz e envergonhar o diabo junto comigo, digando comigo assim: Senhor Deus, eu reconheço, eu sou um pecador, que em mim não existe bem algum, mas eu creio, Senhor Jesus, morreu na cruz para me salvar. Por isso te peço, Senhor, salva-me, lava-me com teu sangue, dentro de mim, uma nova luz, a luz do Espírito Santo. Cuida de mim agora, para sempre. Amém. Você que confessou Ele, levante a tua mão e diga o sangue de Jesus. Só um recadinho rapidinho. Próximo domingo, nós temos culto aqui terça ainda, né? Quinta, oração na sexta, mas próximo domingo é aniversário, despedida da Cidinha, sempre o Senhor, mas não vamos estar fazendo aqui na igreja. A igreja sabe, nós vamos estar no sítio. E nós contamos com toda a igreja, a Cidinha conta com toda a igreja, porque a despedida dela está indo embora para São Paulo, e já está praticamente quase tudo preparado para receber os irmãos. O culto lá vai começar às 10 horas da manhã. Amém? Almoço, depois bolo também, aniversário também da pastora Patrícia, vamos estar tudo fazendo isso lá. Quem é que não vai? Eu vou, pastor. Agora quem é que vai? Glória a Deus. Então, contamos com a presença de todos. Durante a semana não está combinando aí a saída daqueles que têm automóvel, que possam nos ajudar a estar conduzindo, né? Marcar um horário aqui, 8 horas, 8h30 da manhã, porque às vezes 2 ou 3 viagens vai ter que dar aí. Então, esperamos contar com todos aqui nesse próximo domingo. Amém? Amém. Alguma coisa mais a falar? Não. Não? Glória a Então Deus. vamos colocar de pé em nome de Jesus Cristo. Senhor meu Deus e eterno Pai, Senhor, no nome de Jesus Cristo, eu amado, digo a Ti que estenda as tuas mãos, Pai, abençoando, fortalecendo cada um de Deus, assim como trouxesse até esta casa, leva-os de volta, vai à frente, abençoando, fortalecendo cada um com todo o teu poder. É o que nós pedimos, Senhor querido, nós agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Faz uma conchinha na tua mão e digam junto comigo: que o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre nossas vidas. E todos dizem amém. Tudo posso. Aquele que fortalece. Tudo Deus. Quem impedirá? Se Deus é por nós, Quem será o contra nós? Senhor é meu pastor. Nada nos faltará. Dê uma salva de palmas.